a live lá no Galpão, mas a nossa internet. Como eu estava falando no dia de ontem, né? Na noite de ontem eu fiz uma live falando a respeito sobre o ocorrido em Santa Maria, sobre o agricultor que perdeu a vida através da abordagem policial que teve lá da Polícia Ambiental. E eu vi muitos comentários aqui nas redes sociais, nessa página em específico, né? Muitos comentários generalizando a instituição. E eu sempre disse que a generalização faz mal. Quando se generaliza qualquer classe, qualquer grupo de pessoas, isso não é bom. Não é bom generalizar classe alguma. No meio de todo e qualquer segmento, existem bons e maus profissionais. No meio das forças de segurança não são diferentes. No meio das forças de segurança também é da mesma forma. Só que não podemos generalizar. Eu conversando com alguns seguidores que me chamaram para falar a respeito dessa situação, né? Falar a respeito da live que eu fiz. E eu vi pessoas dizendo ali que esse tipo de abordagem pode sair do controle. Sai do controle e pode acabar acontecendo o que aconteceu, né? Esse fato lastimável aí, que infelizmente todo o Rio Grande do Sul e parte do Brasil presenciaram através de vídeos, né? Só que uma discussão entre vizinhos também pode sair do controle. Uma discussão com qualquer pessoa pode sair do controle. Pode sair do controle e uma pessoa acabar tirando a vida de outra. E sendo assim, será punido, conforme manda a lei. E com as forças de segurança não são diferentes. Uma pessoa, quando erra, deve ser punida. Se nós passarmos pano para determinados tipos de coisa, daqui a pouco nós não teremos mais lei dentro do Brasil. Então as coisas precisam sim ser esclarecidas. Se está errado, precisa sim ser punido. O que a gente não pode é generalizar de maneira nenhuma. Toda classe que sofre com a generalização, acabam os bons virando ruins. Porque o que é ruim não vira bom. O que é ruim não vira bom de maneira nenhuma, mas o bom vira ruim. Eu sofro muito com a defesa aqui dos carroceiros da região e eu vejo que a generalização está tomando conta do nosso mundo. As pessoas estão muito acaloradas. E esse tipo de coisa acabou acontecendo lá em Santa Maria por conta dos nervos na flor da pele que as pessoas andam hoje. As pessoas estão muito acaloradas. As pessoas não conseguem mais discordar hoje e cada um seguir para o seu lado. Hoje querem briga, hoje querem se matar. Infelizmente é o que está acontecendo, né? Todos os dias tem um caso novo. Todos os dias um novo caso. Ou entre vizinhos, ou entre policial e cidadão, entre familiares. Todos os dias tem um caso novo e estão perdendo familiares, perdendo amigos, por conta dos nervos à flor da pele, por conta desse acaloramento que as pessoas estão. Eu deixo aqui um pedido a dois grupos. O grupo de cidadãos e o grupo de policiais. Cidadãos, quando serem abordados, procurem não se acalorar. Procurem não se acalorar quando serem abordados. Os policiais, quando forem fazer uma abordagem, procurem primeiramente olhar. Porque a gente sabe quando é um ambiente de trabalhadores e quando é um ambiente de vagabundo. A coisa pode sair do controle, todo mundo sabe disso, como saiu, né? Já inúmeras vezes saiu do controle. Então eu faço um apelo aqui, às pessoas que me assistem. Quando forem abordadas, procurem se manter dentro do respeito, para que esse tipo de coisa não volte mais a acontecer. Procurem não se acalorar. E os policiais que hoje estão trabalhando nas forças de segurança, eu faço mais um apelo. Procurem primeiramente conversar. E eu sei que diz o ditado que com vagabundo não se conversa, mas procure primeiramente analisar a situação, investigar, ter uma prévia investigação primeiramente, antes de abordar com turbulência. Então eu faço um apelo a dois grupos aqui. O grupo das forças de segurança e o grupo social, da nossa sociedade, das pessoas que vivem em sociedade, para que não se acalorem. Se forem abordados, entreguem seus documentos, se identifiquem, quem não deve não teme. É o verdadeiro ditado, né? Então procura não se acalorar. É muito difícil para um cidadão, quando é abordado com turbulência. Eu falo como cidadão, eu falo aqui para vocês, enquanto homem que vive em sociedade, é muito difícil. Tu está trabalhando, ser abordado e ter um tratamento, muitas vezes, nada adequado, né? É muito difícil. Só que se
o indivíduo, o cidadão, acabar se acalorando, discutindo, xingando muitas vezes as forças de segurança, pode acabar acontecendo o que aconteceu. Porque nem todos os policiais hoje estão bem. Muitos, na verdade, até precisam de tratamento, precisam de um pouco de atenção. E isso é notório, né? Não só aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo. É muita demanda por cima dessas pessoas que hoje trabalham para o Estado aí, nas forças de segurança. Então são muitas e muitas ocorrências para atender, e isso mexe com a cabeça de qualquer um. E as pessoas também têm problemas familiares, né? E infelizmente, acaba acontecendo o que aconteceu. Então eu peço à sociedade em geral para que hajam com um pouco mais de responsabilidade, sabe, com um pouco mais de inteligência. Se forem abordados, entreguem seus documentos, identifiquem. Se tiver algum abuso de autoridade, procure a corregedoria ou qualquer outro órgão competente. E as pessoas que trabalham na segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, Federal, eu faço mais um apelo aqui. Tentem conversar primeiramente, viu? Tentem conversar, para que isso não vire notícia. Não é nem um pouquinho satisfatório dar uma notícia que a força de segurança está agindo de forma errada. Porque nós pagamos, todos vocês, para que entregue segurança para a sociedade. Então não é bom dar esse tipo de notícia, não é bom fazer esse tipo de cobrança. Não é nem um pouco satisfatório. Mas para que isso não volte mais a acontecer, eu deixo um apelo aqui a esses dois grupos. O grupo social de cidadãos, de trabalhadores. Se não deve, não teme, viu? Não reajam à abordagem. Não entrem com xingamentos. Eu sei que muitas vezes é difícil. Principalmente no lugar desse agricultor lá que perdeu a vida. Eu sei que é extremamente difícil, porque estava dentro da sua propriedade, estava lá exercendo o seu trabalho, e uma pessoa já nervosa acaba se acalorando e acaba acontecendo o pior, né? Hoje uma família sofre, ou na verdade duas, como eu disse, né? Tanto a família do agricultor, que já não tem mais ele ao lado, quanto a família do policial também vai sofrer. Porque se o policial for preso, a família vai sofrer, obviamente. O pai de família também não estará presente com a família. O tio, o sobrinho, não estará mais e a sociedade estará preso. Então isso não é bom para nenhum lado. Eu conversei com alguns seguidores e alguns até tentaram naturalizar a situação. Não tem como a gente naturalizar isso aí. Nem naturalizar a ação da Polícia Ambiental, que fez a abordagem, e nem naturalizar também a falta de controle do cidadão. Eu entendo que é muito difícil ser abordado dessa forma, entendo, só que a gente não pode agir dessa forma. Não podemos agir com gritaria, não podemos agir com truculência, porque pode sair do controle e nós estamos falando de pessoas que andam armadas. O tiro pode ter sido proposital? Pode. Pode não ter sido? Pode ter sido por medo da ação do agricultor? Também pode. Pode ter acontecido, sim. Eu falei com um grupo de pessoas hoje de manhã. Nada justifica o que aconteceu. Não estamos aqui tentando justificar de maneira nenhuma. Nada justifica. Uma vida não tem preço. Então não estamos tentando justificar. Estamos aqui tentando alertar a população para que haja de forma correta, para que não se acalorem quando forem abordados. Estamos aqui também pedindo para a Polícia Militar e demais órgãos de segurança para que, primeiramente, tente fazer uma abordagem um pouco mais tranquila. Existe o velho ditado que vagabundo é vagabundo, sim, vagabundo é vagabundo e trabalhador é trabalhador. Quando vai chegar dentro de um ambiente para verificar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de denúncia, primeiramente olhe ao redor. Ou faça uma prévia investigação para que não haja esse tipo de coisa, para que não se chegue de forma truculenta, para que não se tire mais a vida de pessoas nenhuma e também não coloque as suas vidas em risco. Não se coloque suas vidas em risco. O que está acontecendo, pessoal, dentro do Brasil é algo que eu acho que nunca aconteceu. Porque eu estudo a história dentro do nosso país, já aconteceu muito tipo de coisa aqui. Desde o tempo da colonização, né? Desde o tempo que colonizaram essas terras aqui. Só que hoje muitos agricultores hoje estão sofrendo. O ICMBio, aquele lá para cima, tá? Estão desmanchando propriedades rurais. E isso não é eu que estou falando aqui. Está circulando em todas as redes sociais. Então o que eu falo aqui é como um apresentador dentro das redes sociais. É como um apresentador.
Está acontecendo muitas e muitas atrocidades por parte dos nossos governantes. Estão desapropriando pessoas das suas terras e tem agricultores que estão com os nervos à flor da pele presenciando tudo isso. As pessoas não conseguem mais viver em sociedade. É uma alta carga de impostos, é pessoas perdendo terra, é falta de segurança. Ninguém mais aguenta. Só que todo esse caos instalado aí é bom. É bom não para mim, não é bom para ti, não é bom para a vida do agricultor, nem para a vida do policial. É bom para quem está no poder governando. Porque enquanto a sociedade está lutando entre si, eles estão fazendo o que bem entendem, né? E vocês sabem muito bem o que eles fazem, né? Roubam o nosso dinheiro, aumentam impostos, dificultam a vida do trabalhador, geram o caos na sociedade. Aí muitas horas um trabalhador morre, outras horas também um policial morre. Não é verdade? Em confrontos? Quantos policiais morrem diariamente em confrontos dentro do Brasil? É como eu disse, a gente não pode generalizar classe alguma. Dessa vez, a ação turbulenta foi por parte da PM, mas muitos PMs também morrem em ações dentro do Brasil. Pessoas que saem para trabalhar e acabam perdendo suas vidas. Famílias que ficam desamparadas. Sem os responsáveis, sem os homens, né? Homens e mulheres que também trabalham nas forças de segurança. Então eu acho que o grande problema hoje é o acaloramento. As pessoas estão pegando fogo, as pessoas não têm mais paciência para nada, as pessoas não conseguem mais dialogar por conta desse caos instalado por os nossos governantes. Eu vou ler o comentário do pessoal que está passando. O que eu estou pedindo para vocês aqui, pessoal, é que vocês não generalizem de forma alguma. Eu sou um cara que luto muito pela tradição gaúcha. Eu luto aqui na minha região para manter o trabalho dos carroceiros, que não deixam de ser tradicionalistas. E quando eu vejo alguém generalizando essas classes, eu fico louco. Porque a gente não pode generalizar classe alguma. É a mesma coisa que eu chegar aqui agora e dizer que todo PM está errado. Ou vou dizer que todo cidadão é um cidadão de bem. Obviamente que não é. Tem uma cambada de ladrão hoje na rua. Tem uma cambada de assaltante. Estão todos na rua. Então todo cidadão é um cidadão de bem? Todo cidadão brasileiro? Obviamente que não é. Todo policial é um policial de bem? Obviamente que não é. Obviamente que não é. Há muitos e muitos casos aí, há muitos policiais presos no Brasil. Então a gente não pode generalizar, tu não pode pegar uma classe, uma instituição e dizer que todo mundo não presta. Dizer que lá só existe vagabundo, só existe isso, existe aquilo. A gente não pode generalizar de forma alguma. Pessoas são diferentes de pessoas. Dentro de todos os ambientes. Tu vai chegar dentro de uma escola, vai ter o bom professor e vai ter o mau professor. Tu vai chegar dentro de uma construção civil com 10 pedreiros, terão lá 5 pedreiros bons e 5 ruins. E é assim que a coisa funciona. Nós não podemos generalizar, de forma alguma. A gente deve cobrar por justiça. Quem errou deve pagar. Se eu tirar a vida de um vizinho meu em uma discussão, eu vou pagar por isso. Não precisa nem tirar a vida. Se eu atentar contra a vida dele, eu vou pagar. Eu vou responder por isso na justiça. E assim deve ser com qualquer cidadão. Mesmo ele trabalhando para o Estado. Não deve ser diferente. A gente tem que cobrar a justiça. Justiça quer dizer justo. O que é justo. Nós devemos cobrar aquilo que é justo. É justo tirar a vida de um agricultor? Não, não é justo. Ah, mas ele atentou contra os policiais. Deveriam de agir de forma diferente. Deveriam. Ah, mas o calor do momento aconteceu. Bueno, agora os órgãos competentes, a corregedoria, que dê jeito, que apure, viu? E que puna quem está errado. É assim que funciona. Se fosse o cidadão que tivesse tirado a vida de outro, seria punido. Então o que está errado é errado, o que é certo é certo. E não tem que se discutir. Justiça se busca por o justo. A palavra justiça vem do justo. Então a gente deve cobrar aquilo que é justo. Nem mais nem menos, nem para um lado nem para o outro. Vocês estão me entendendo? Ó, o André Acosta manda aqui, ó, tem policiais treinados e outros não. Eu acho que todas as forças de segurança, independente qual seja, todas elas, deveriam ter acompanhamento de psicólogos, porque são pessoas que lidam com vidas, são pessoas que lidam com a lei. E se a gente quer algo justo dentro do Brasil, deve ter um acompanhamento de psicólogos para todos os profissionais de segurança pública. Um acompanhamento de psicólogo. Não tô legal, se tu não tá legal, tu vai ser afastado. Se tu não tá legal, tá enfrentando problemas, tu deve ser afastado.
vai para tua casa, descansa, depois tu passa por exames de novo e volta a trabalhar na sociedade. São pessoas que lidam com vidas, como eu disse. Então são pessoas que todos os dias estão enfrentando o crime organizado, então já estão totalmente acaloradas, já estão com os nervos à flor da pele, não é? Aí tu vai fazer uma abordagem e pega um cara brabo que nem um agricultor como era esse, que não aceita o tipo de turbulência muitas vezes que vem das forças de segurança de pessoas que já estão acaloradas, como eu estou dizendo, acaba acontecendo pior. Porque nem todas as pessoas vão conseguir reagir a uma abordagem da mesma forma. Nem todas as pessoas. Então eu acho que as forças de segurança merecem um pouco mais de atenção, viu? A qualquer indício que tenha que o policial esteja estressado, esteja sofrendo com depressão, qualquer tipo de coisa, deve ser afastado. Deve ser afastado. Porque esse trabalho também não é um trabalho fácil. Tu todos os dias está com uma arma empunhada na mão, combatendo o crime organizado, não é fácil. Não é só para quem não trabalha. Isso eu sei muito bem. Não é fácil. Tu vê que muitas vezes um segurança de festa que não trabalha para o Estado, não trabalha para a nossa nação, já está com os nervos à flor da pele. Já estão acalorados. Então o que a gente precisa? Nós precisamos de atenção para quem trabalha dentro das forças de segurança. Para todos os policiais do Brasil, precisamos de atenção. Atenção. Se errou, tem que ser punido. Mas antes que erre, precisa de atenção. Já está dando indícios que está estressado, que está com depressão ou qualquer outro tipo de coisa, deve ser afastado. Afasta-se, né? Afasta o cidadão, passa por exames, tira um tempo fora da corporação, depois volta a trabalhar. Se tiver condições, se não tiver condições, se encosta ou aposenta como qualquer outro cidadão que trabalha dentro do Brasil. Se tiver um problema de coluna, um problema no joelho, tu estiver sofrendo com depressão, hoje tu vai te encostar. Não é verdade? E o policial que está sofrendo de depressão, o policial que está sofrendo qualquer tipo de trauma psicológico na sua vida, ele deve se encostar, deve se retirar, para que não coloque a vida dele nem de outras pessoas em risco. Vocês estão entendendo? A coisa vai muito mais além desse olhar superficial do que a gente tem, esse olhar raso. A gente deve olhar a coisa por todos os ângulos. Todos os ângulos. Nos dá um sentimento ruim o que aconteceu lá? Nos causa indignação? Obviamente que sim. Ontem eu fiz um vídeo extremamente indignado com o que aconteceu. Porque foi um trabalhador, eu nunca fiz um vídeo de quando balearam um vagabundo. Nunca. E nunca vou fazer. O policial está fazendo o trabalho dele. Mas é um trabalhador, né? Nós estamos falando agora de um agricultor. Então, obviamente que isso nos causa revolta. Só que eu estou dizendo para as pessoas que as pessoas não podem generalizar de forma alguma. Não generalizem as classes. Existem bons profissionais e maus profissionais. Não podemos generalizar. O Marlon manda aqui, ó, pede para eles fazerem uma abordagem assim em uma favela. É como eu disse, meu amigo, existem profissionais e profissionais. Hoje tem profissionais que estão invadindo o morro lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Lá. Existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. O que a gente não pode é ficar sem força de segurança. Isso aí não tem como. Isso aí não tem como. Não tem como. A gente pode muitas vezes questionar uma abordagem, podemos sim questionar e devemos questionar sim. Quando tem esse tipo de abordagem turbulenta, devemos questionar. Agora, sem força de segurança, não tem como manter uma sociedade. Não tem como. Nós precisamos. Muitas vezes, até como vocês devem já ter assistido o Ben Mendes, o Celso Russomano, muitas vezes uma força de segurança é chamada até mesmo para defender um consumidor. Para lá, registrar, fazer o BO, boletim de ocorrência. Então nós precisamos das forças de segurança. Nós precisamos. Ah, mas é ruim, hoje em dia não está funcionando bem. Se é ruim tendo, pior vai ficar não tendo. Vocês estão entendendo? A gente não pode generalizar. Muitos caminhoneiros hoje estão sofrendo com abordagens turbulentas também da Polícia Rodoviária Federal. E eu já falei isso aqui na página. Agora vamos dizer que todos os profissionais que trabalham na Rodoviária Federal são profissionais turbulentos? Não. Existem bons profissionais, aquele que busca o diálogo primeiro. Até porque a Polícia Federal é uma polícia que tem um preparo maior, né? Tem um preparo maior. Tem um amparo maior também do Estado. Da Federal, no caso, não é estadual. Então eles têm um amparo maior. E eu acho que hoje o que falta é um pouco de atenção, sabe? Um pouco de atenção a todas essas pessoas. E gente que venha para a mídia e diga para o cidadão como ele deve
proceder diante uma abordagem, e gente que fale pro policial também, que se direcione ao policial. Porque tu não pode ter medo de policial. Quem tem medo de policial é vagabundo. Tem gente que me disse, mas tu não tem medo do vídeo que tu gravou pedindo justiça? Eu digo, não, de forma alguma. De forma alguma. Nenhum tipo. Nenhum tipo. Tu não pode ter medo de policial. Quem tem medo de policial é vagabundo. Mas amanhã depois um policial pode te fazer mal. Ninguém está livre de um policial, até mesmo um cidadão, um pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro, de fazer mal. Nós vivemos em sociedade. E dentro de uma sociedade tudo pode acontecer. Nos causa indignação esse tipo de coisa, sim. Nos causa. Só que o que eu estou pedindo aqui é que não generalizem. Tá? Não levem isso a ponto de faca manchando a imagem de toda uma instituição. Se acontecesse isso no mundo dos mecânicos, se acontecesse isso no mundo de um pedreiro, no mundo de uma esteticista, se acontecesse uma atrocidade e as pessoas começassem em rede social a generalizar, né? Os outros profissionais não gostariam, né, de escutar isso aí. Eu estou falando para vocês porque eu tenho familiares que são policiais, tenho amigos que são policiais, tenho seguidores aqui que são policiais, como tenho advogados aqui, tem políticos. Dentro das minhas páginas tem pessoas de todos os tipos de profissões que me acompanham nas redes sociais. E esse vídeo que eu gravei no dia de ontem tem mais de 1000 compartilhamentos. É muita coisa, entendeu? Então muitas pessoas assistem. Só como eu falei ontem, eu deixei muito claro, né? Que a gente deve cobrar por justiça para quem errou. Quem errou tem que pagar. Ponto final. Quem errou tem que pagar. Agora, não podemos generalizar uma instituição por conta de um erro de um indivíduo ou dois. Não podemos. Mas isso também aconteceu em São Paulo. Sim, lá são outros indivíduos. Pessoas são diferentes. Pessoas têm sentimentos diferentes, problemas diferentes. Muitas vezes, como eu digo, a pessoa já está descornada, já está extremamente estressada, está sofrendo com depressão, está cheio de problema na família e está lá trabalhando. Quando não deveria estar. Não deveria estar. Se o cidadão não está bem, ainda mais quem lida com vidas, quem lida com pessoas, quem coloca ordem na sociedade, não pode estar mal. Isso aqui. A cabeça tem que estar bem. A cabeça tem que estar bem. Se tiver um problema na perna, não tem problema nenhum. Se um agente de segurança tiver um problema na perna, não tem problema nenhum. Ele pode não correr, mas ele consegue dialogar e ele consegue agir mesmo assim. Dentro de uma viatura, se ele não consegue dirigir, ele está no carona e ele consegue abordar do mesmo jeito, se ele tiver com uma perna ruim. Agora, quando ele está estressado, quando ele está sofrendo de depressão, quando tem esse tipo, sabe, de problema que nos ataca a capacidade de raciocinar, isso é preocupante. E essas pessoas merecem atenção. Eu espero que o pessoal de Santa Maria agora, faça o seguinte, dê um pouco de atenção aos profissionais da segurança pública lá. Chame-os para fazer uma consulta com psicólogo. Mas ninguém é louco, não, mas psicólogo não é só para louco, é para pessoas que estão com problema. Então se a pessoa está com problema, vai lá, se encosta, vai para dentro do celular, procura a paz juntamente com a sua família para que esse tipo de coisa não volte mais a acontecer. Vocês estão entendendo? Vocês nunca verão aqui dentro dessa página eu fazer um vídeo cobrando as forças de segurança por ter baleado um vagabundo. De maneira nenhuma. Agora, muitas coisas que estão acontecendo hoje dentro do Brasil, a gente não pode passar pano. Não pode passar pano. Hoje tem órgãos ambientais lá para cima, tirando famílias de cima das suas terras. Famílias chorando, perdendo tudo. Eu sei que órgãos ambientais seguem as ordens, né? Só que a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Eu expliquei ontem que eu sou domador, eu sou pedreiro. Eu não posso domar um cavalo de qualquer jeito, sendo que amanhã depois vai fazer mal para uma pessoa. Mesmo que o dono do cavalo mande eu domar ele mal. Eu não vou fazer isso, porque amanhã depois esse cavalo pode machucar alguém. Eu também atuo na construção civil, e mesmo que um engenheiro me ordene que eu faça uma laje mal feita, eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque a laje vai estar em cima de uma família. Vai estar de cobertura em uma casa. Eu posso colocar muitas vidas em risco, posso tirar a vida de muitas pessoas, então eu não vou fazer. E eu peço que os policiais hoje, mesmo tendo ordem, comecem a cuidar dessas ordens aí que estão recebendo.
Eu sei que é o trabalho de vocês, eu entendo perfeitamente que seja o trabalho e ordens devem ser cumpridas. Só que nem todas a gente pode aceitar, né? Como eu expliquei para vocês, eu sou um profissional também. Eu também tenho profissão. E não são todas as ordens que a gente deve acatar, né? Hoje estão tirando muitos e muitos agricultores. O campo hoje está sofrendo. O campo hoje está sofrendo. Esse episódio aqui de Santa Maria é apenas um episódio. Apenas um. Tem pessoas hoje sendo despejadas, corridas, como se fossem marginais das suas terras. Terras que habitam durante 30, 40 anos. Muitas vezes até mais. Terras que foram herdadas, que já eram das suas famílias. Já produziam em cima lá 50, 60 anos. Tem pessoas que estão sendo desapropriadas. A gente deve aceitar esse tipo de coisa? Aí vão perguntar, mas o que o policial tem a ver com isso? O policial é usado pelo Estado. O policial é usado para lá retirar essas famílias. Crianças chorando, mães, pais, pessoas de idade sendo despejadas daquilo que lhes pertence, daquilo que lhes é por direito, né? Estão sendo despejadas. Estruturas de chácaras, de fazendas, estão sendo demolidas, estão sendo incendiadas por órgãos ambientais. Então o que a gente vai esperar? Aí vocês imaginam, vocês também como policiais aí, vocês aí do outro lado aí, vocês imaginam receber uma ordem dessa? Eu creio que seja um tanto complicado, né? Se tu acatar a ordem, tu faz mal à sociedade. Se tu desacatar é prevaricação. Vocês sabem o que é isso, né? Então muitas vezes tu tem que acatar, né? Senão tu tá indo contra aquilo que tu te propôs a fazer dentro da tua profissão. É prevaricação. E isso não pode acontecer nem no mundo político, nem no mundo da segurança pública. Qualquer funcionário público não pode prevaricar. Tá? Então isso é muito, 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 pessoal, preocupante. Sabia? É muito preocupante. Nós devemos dar um pouco mais de atenção a essas pessoas e cobrar os nossos governantes. Tá? Cobrar os nossos governantes. Porque um policial não age sozinho. Tem uma ordem. Tem pessoas que estão criando leis para que eles ajam dentro das leis. Vocês estão entendendo? Tu corta um pé de árvore hoje, o policial vai lá e te dá uma notificação. Polícia Ambiental. Vai lá e faz o que tem que fazer, né? Só que eles estão cumprindo ordens de um sem vergonha que criou esse tipo de lei. Onde tu não pode plantar uma árvore aqui, onde tu não pode derrubar outra ali. Onde tu não pode criar um porco, porque o porco tá estercando no solo. Então são muitas as questões que a gente deve discutir dentro dessas redes sociais aqui, que nos permite ainda, né? Que a gente possa interagir. São muitas as questões a serem discutidas e a gente cobrar sempre quem tem que cobrar. Quem faz as leis. Policial não faz lei. Agricultor não faz lei. Pedreiro não faz lei, mecânico. Nenhum cidadão que não esteja nas cadeiras da política tem o poder de fazer lei. Eu não tenho o poder hoje, eu tenho o poder de fazer um projeto de lei e apresentar para alguém. Aí esse alguém vai ter que ir lá e vai tentar aprovar. Agora, quem está lá tem o poder de fazer as leis. Fazem as leis e muitas vezes as forças de segurança e os cidadãos não conseguem cumpri-las e acaba tendo esse monte de desentendimento aí e vitimando pessoas, né? Pessoas perdendo suas vidas, policiais perdendo as vidas por conta de leis que corruptos criam. Se nós tivéssemos uma política mais transparente, mais séria, menos corrupta, nós não estaríamos passando por isso. Não estaríamos mesmo. Tem muitos países que são desenvolvidos, tá? Que obviamente que tem os seus erros também, né? Mas lidam diferente com os cidadãos, né? Lidam diferente com as forças de segurança, né? O amparado que as forças de segurança têm são muito maiores que no Brasil. As leis que defendem o cidadão de bem são muito melhores que as do Brasil. As nossas leis estão caducas. E todas as vezes que eles tentam fazer alguma lei para falar que vão arrumar alguma coisa, acabam prejudicando outras dessas. Nós vivemos aqui uma opressão muito grande, principalmente no meio rural, né? No meio do agronegócio, como hoje chamam, no meio da agricultura familiar, o que seja, no meio rural, no meio do colono. Nós vivemos uma opressão muito grande. E isso, de alguma forma, vai ter que acabar. Porque, para quem não sabe, eu vou explicar aqui. Eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo novamente. A história está se repetindo.
1835 começou a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. O que desencadeou a Revolução Farroupilha? O aumento do imposto do charque e outras coisas que o Império estava atrapalhando os produtores naquela determinada época. O que aconteceu? Revolta dos produtores, dos barões do charque, dos estancieiros, contra o Império Brasileiro. Como se hoje o agronegócio se revoltasse contra o governo federal. Seria a mesma coisa. O que está acontecendo de fato? O que está acontecendo? A história está se repetindo. A história está se repetindo mais uma vez. E aí, o que vão usar para tentar acabar com essa revolta do agronegócio, essa revolta dos agricultores em geral? O que vão usar? As forças de segurança serão usadas. Porque as forças de segurança servem o Estado, servem a nação. Então precisam manter a ordem. Mas muitas vezes as ordens de corruptos. Esse é o problema, não é? Esse é o grande problema. Muitas vezes tem que acatar ordens de corruptos. E se não acatarem as ordens, são despedidos, né? E aí o que nós vamos fazer? Nós estamos à beira de uma guerra dentro da nossa sociedade. Estamos à beira de outra revolução. Isso é muito notório, não enxerga quem não quer, né? Pode ter um olhar superficial, mas mesmo assim se analisa isso muito facilmente. O Bonadark Neves Rodrigues manda aqui, ó. Eu imagino que prenderam um vagabundo, eles têm que ter autorização do juiz. Agora, para adentrar a sua terra, eles têm que ter mandato. Eles fizeram com o gaúcho o que fizeram comigo. Na verdade, um seguidor aqui me informou que Polícia Ambiental não precisa de mandato para entrar dentro das terras, né? Eu até nem sabia disso. Dizem que não precisa de mandato para adentrar dentro de uma propriedade rural. E eu não sabia, para mim é novo isso aí. Eu até vou me informar depois um pouco melhor sobre essas leis aí, porque até então eu não sabia. Mas diz que essa abordagem lá de Santa Maria não seria diretamente dentro dessa propriedade, né? Diz que era para outra propriedade, né? Diz que a denúncia era uma propriedade vizinha. Até onde eu sei, né? Me foi passado isso aí. O que eu peço para vocês, pessoal, aqui mais uma vez, viu? Para que a gente não assista mais esse tipo de conteúdo dentro das redes sociais, sabe? Esse tipo de coisa. É que quando vocês forem abordados aí, qualquer cidadão for abordado, tentem agir como cidadãos honestos. Eu sei que muitas vezes as abordagens são turbulentas. Eu sei muito bem que muitos policiais estão acalorados, tá? Então eu sei muito bem disso. Mas eu também peço aos policiais, para preservarem as suas vidas e preservarem a vida de outras pessoas, que busquem primeiramente o diálogo. Mas não é para dialogar com vagabundo, viu? É para dialogar só com o trabalhador. Para que não haja, sabe, mas com vagabundo não se conversa. Eu também acho. Com vagabundo não se conversa. Com trabalhadores conversa. Trabalhador dá para conversar. Dá para conversar. Dá para se retirar. Dá para usar uma arma taser. Dá para dar um tiro de advertência. Se retirar. Em último caso, sim, agir com truculência, viu? Então dá. Dá quando se está com um psicológico bom, né? Agora, quando a pessoa já não está mais conseguindo se controlar, aí eu creio que não consiga. Aí eu creio que não dê. Não dê mesmo, para agir dessa forma que eu estou falando. O Jefferson manda aqui, ó. Infelizmente não dá para entender, porque não chegaram de forma cordial. Converse numa boa com a pessoa. Até mesmo pedir o nome, se identificar, para assim chegar ao ponto. Eu também acho, né? Me falaram aqui que é muito complicado esse tipo de situação. Eu creio que seja complicado. Mas mais complicado se torna quando se leva a ignorância em primeira mão. Em primeiro instante se leva a ignorância, tanto da parte de um quanto da parte de outro. Porque se chegar dentro da tua propriedade, tu vai atender, se tu não deve, tu não teme. Não é verdade? Tu vai atender. Eu gostaria de vistoriar. Bom, pode fazer a vistoria do que tu quiser, né? Acompanha a vistoria. Agora, isso o agricultor, qualquer cidadão que more na zona rural aí, ou até mesmo na zona urbana, deve fazer. Deve aceitar. Vou fazer uma fiscalização aí. Tá tranquilo, pode fazer. Faz a fiscalização. Agora, a forma que abordam também as pessoas quando chegam dentro das suas propriedades
também deve ser um pouco mais amena, mais tranquila, né? Não se pode chegar como você está falando com um bandido, que até mesmo que o cara cortou uma árvore lá, o cara cortou uma árvore lá que é para plantar, ele não cortou uma árvore lá que para matar alguém. Ele cortou uma árvore porque ele precisa plantar, ele precisa fazer pasto pro gado dele. Então, vai lá conversar com o cara, notifica, multa ele, mas tenta primeiro o diálogo. Tenta primeiro o diálogo. Para que não haja mais esse tipo de notícias dentro das redes sociais e noticiários, porque esse tipo de coisa não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é bom para as famílias, não é bom para os policiais, não é bom para ninguém. Não há nenhum lucro nesse tipo de ação. Nenhum lucro. Nenhum lucro. Então eu digo mais uma vez para vocês. Vão serem abordados? Pede identificação dos policiais, vai lá, conversa, vão passar aqui. Querem fazer a fiscalização, se tu não deve, não tem. Pode fiscalizar o que quiser. Pode fiscalizar o que quiser. Aqui em casa já tiveram. Já tiveram aqui em casa uma vez, caso de uma ovelha aqui. Uma ovelha eu sei que tem. Eu digo, pode olhar, a mãe da ovelha tá ali. Era uma borreguinha no caso, né? Que tinha me denunciado que talvez a borrega fosse roubada. Tiveram aqui, eu atendi eles. Fizeram a fiscalização que eles queriam. Tranquilo, a ovelha não é roubada, a ovelha é minha, a mãe da ovelha estava ali, o carneiro eu já tinha carneado, tá tudo tranquilo, deu. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Deu? O policial está exercendo a função dele. A gente tem que entender isso, o policial exerce a função dele. Vai lá, vai fazer abordagem. Tem que saber como vai chegar. Tem que saber como vai chegar. Entendendo? Tudo se resolve na base da conversa. O maior poder do mundo, pessoal, não está numa arma de fogo. Eu tento explicar isso para as pessoas. A maior arma do mundo é a conversa e a segunda é a caneta. É através de uma conversa e uma caneta que se desencadeia uma guerra. É através de uma conversa, através de meia dúzia de palavras que uma nação ataca a outra. É através de uma canetada que se manda um exército atirar ou largar uma bomba atômica. Então tudo é através da conversa e através da caneta. Uma arma de fogo não é nada se não for através da conversa ou através de um canetaço. Ela não dispara sozinha. Isso a gente precisa entender. Uma arma de fogo não dispara sozinha. Ela dispara quando falta o diálogo, tá? Ou quando se tem um canetaço. Somente assim. Então, primeiramente, o diálogo. Quem hoje porta uma arma é mandado por quem não porta. Não consegue entender isso, é muito simples. Quem hoje porta uma arma, quem hoje faz a segurança pública, é mandado muitas vezes por um corrupto. Por alguém que está lá fazendo uma lei porca que nada vai beneficiar a sociedade, que nada vai beneficiar o policial também. Porque quando a gente fala do policial, o policial também tem família que vive em sociedade. Então se a lei não beneficia a mim, também não beneficia a família do policial. E isso aí é muito fácil, eu converso com muitos policiais aqui na minha página, muitos. São muitos que me seguem aqui. Então não beneficia ninguém. Muitos já estão loucos porque prendem e soltam. Prende, solta. Porque as leis não seguram vagabundos dentro da cadeia. As leis são porcas. Chega um ponto que o policial já está extremamente descontrolado, já não tem mais o que fazer. Acaba acontecendo uma merda dessa que aconteceu agora. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não? Que é proposital esse tipo de coisa? Esse tipo de acontecimento é proposital. Isso é proposital. Porque se eu sou um cara que eu não tenho grande grau de escolaridade e consigo fazer essa analogia de forma muito simples, não faço esforço nenhum para entender esse tipo de coisa, como que pessoas que estudam a vida inteira, estudam sobre comportamento social, estudam sobre segurança pública, como que essas pessoas que estudam tudo isso não conseguem notar? Fazer uma análise rasa, superficial, não conseguem notar isso aí. Obviamente que notam, mas é proposital. É proposital. Para que a gente entre em conflito, para que a sociedade confronte a polícia, para que a polícia confronte a sociedade. É notório que isso vem acontecendo no Brasil. Enquanto tu tá contra um órgão de segurança, enquanto o órgão de segurança tá contra ti, sabe, já agindo com truculência, quem tá roubando bilhões e bilhões de aposentados não tá levando tiro, não tá sendo preso, não tá sofrendo com desemprego, não tá sofrendo com falta de saúde. Simplesmente leva bilhões. Mas aí os bonitos lá do poder, eles dizem pra ti que é prejudicial cortar uma árvore. Aí manda o policial ir lá te notificar que tu cortou a árvore.
É prejudicial tu lavrar uma terra, aí eles mandam lá o policial. Aí eles colocam o policial contra o agricultor contra o policial. E é isso aí que acontece diariamente dentro do Brasil. Enquanto estão roubando bilhões e bilhões dos brasileiros. E não são qualquer brasileiros, né? São aposentados, pessoas que muitas vezes vivem com salário mínimo. Tem que comprar seus medicamentos, seu alimento, muitas vezes pagar um aluguel porque não tem casa própria. Então é isso aí que hoje estão fazendo com os brasileiros, colocando uns contra os outros. Então eu peço que vocês se espertem, viu? Se espertem e escutem esse conselho, escutem esse pedido que eu fiz a vocês. Não confronte as forças de segurança, não confronte, tente o diálogo primeiramente. E o pessoal que trabalha, os policiais que me assistem aqui, tá? Também tentem o diálogo, tentem o diálogo. Escuta o que eu estou falando, estão colocando policiais contra a sociedade e a sociedade contra policiais. E na verdade os policiais devem ser a nossa segurança, para que nos deixe viver tranquilo em sociedade, né? Que mantenham a ordem pública. Nós devemos nos sentir seguros perto dos policiais. E os policiais, eles devem ter prazer em servir a população. Então eu peço a vocês que não entrem em confronto, de maneira nenhuma. Não busque o confronto, que o confronto não leva a nada. Toda vez que acaba o diálogo, inicia-se a guerra. E mais uma vez nós vimos isso, né? Mais uma vez. Ninguém quis dialogar ali. Ninguém quis. O vídeo que eu vi ali do agricultor, não houve diálogo algum. Nenhum tipo de diálogo. Poderiam ter tentado. O agricultor estava estressado, sim. Mas um policial bem preparado, que esteja tranquilo, que esteja bem psicologicamente, deveria ter tentado o diálogo de outra forma também, antes de ter agido do jeito que agiu. Então a gente não pode passar pano para esse tipo de coisa, né? Vamos cobrar por justiça, que a justiça seja feita. Se não fizerem justiça através dos homens, Deus vai fazer, que eu tenho certeza. A justiça dos homens é falha. A justiça de Deus não falha nunca. Aqui o Jefferson Spiderman manda aqui, ó. Com certeza, se alguém chegar com pedras na mão na sua propriedade, você vai revidar de forma brusca. A lei da troca. Infelizmente é assim, né? E eu mesmo, eu não sei se eu agiria diferente daquele agricultor, acho que não, né? E eu acho que eu não agiria. Eu acho que eu poderia estar morto juntamente com ele. Poderia ter perdido a minha vida também. Porque se eu tiver um tipo de abordagem dessa forma, eu não vou aceitar também. Entendeu? Dessa forma eu não vou aceitar. Então, obviamente que vão me matar também, né? Se tiver uma pessoa lá que não esteja bem psicologicamente, tá? Também vai atirar em mim. Porque um trabalhador não aceita esse tipo de abordagem. Não aceita. O trabalhador não aceita. O policial também estressado também não aceita a truculência de quem está sendo abordado. E aí, infelizmente, se ferrou. Vai ser um pai de família, sofrem duas famílias, como eu disse, né? Sofrem duas famílias, não só uma. Não só uma, sofrem duas. Só que uma família sofre, mas o indivíduo está vivo. A outra sofre com a falta do seu familiar, né? O tio Sérgio está mandando aqui, ó. Boa tarde, mas é a polícia que aborda já pronta para o confronto. Infelizmente hoje tio César. Infelizmente hoje muitos já estão prontos para o confronto, como o senhor disse. E o que eu pedi pro pessoal aqui, né? Eu pedi pro pessoal que haja com um pouco mais de inteligência e que os policiais também sejam um pouco mais inteligentes, um pouco mais controlados, né? A situação sai do controle? Sai. Mas sai comigo e com o vizinho também. Só que tu tem que saber das costas. Tu tem que ser flexível de alguma forma. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar todo mundo se matando. Aí não vamos voltar a ser animais, sem leis, sem escrúpulo algum. Se nós seguirmos a lei da natureza, do mando mais forte, nós vamos sair pra rua aqui agora, vou me desentender com alguém, vou tirar a vida de alguém. Eu não tenho esse direito. Mas não é a lei dos homens que não me dá esse direito, é a lei de Deus. Eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Eu não estou falando em lei dos homens. A lei dos homens é falha, ainda mais no Brasil. Um país que vive à base de corrupção. Eu não estou falando em lei dos homens, estou falando em lei de Deus. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Eu não tenho. Deus não me dá esse direito. Deus mandou eu amar o meu semelhante e lutar por justiça. Muitas vezes quando tu luta por justiça, tu sempre fere alguém. Porque nesse exato momento, tem policial que acha que não pode, não se deve criminalizar esse tipo de coisa. A justiça deve ser justa. Se quem errou, deve pagar. Quem errou deve pagar. Da mesma forma que o cara que trafica, o cara que rouba, que assalta, ele paga. Ele paga. Quando tira a vida de inocente, deve pagar também. Não tem o que fazer.
É assim que a coisa funciona. E se nós não lutarmos por justiça, por aquilo que é justo, nós vamos estar ferrados, né? Infelizmente, o povo brasileiro não gosta de justiça, diferente de outros povos ao redor do mundo. Tem lugares que não aceitam corrupção, que não aceitam filhos ladrões. Tem lugares, tem países que não aceitam, não aceitam. Os próprios pais denunciam os filhos. No Brasil isso não acontece, porque sempre alguém passa o pano para outro alguém. Sempre alguém está passando pano. Ah, o meu filho não é ladrão, meu filho não é corrupto. Aí tu passa o pano, tá entendendo? Passa o pano sabendo que é. Sabendo que é, aí tu passa o pano. Tu está sendo corrupto, veiaco, do mesmo jeito. Se a gente quer um Brasil melhor, uma sociedade, leis mais justas, nós devemos cobrar por justiça. Nós devemos buscar aquilo que é justo. O que é justo? É quem errou que pague. Pode ser teu filho, pode ser o meu, pode ser a tua esposa. Errou, tem que pagar. Não tem que fazer. Porque se o fulano não paga porque um passa pano, o outro não paga porque o outro passa pano. Se tu for perguntar hoje dentro de uma cadeia, lá não existe ninguém errado. Todo mundo é inocente. É só tu perguntar pra mãe e pro pai. O que tu acha? Teu filho? Não, meu filho não fez nada. Nunca ninguém faz nada. E é por isso que a nossa sociedade está entrando em confronto um com os outros. Na verdade, muitas coisas que hoje estão circulando nas redes sociais, estou lendo o comentário do tio César aqui, não tem nada de certo. Policial, militar e administrativo. Não tá para julgar. Não é juiz. Tá? Me perdoe, mas não são juiz. Eu sei que a autoridade muitas vezes sobe para a cabeça, mas não são juiz. Não são juiz. Devem prender, conter, a não ser confronto armado. Confronto armado, obviamente, que não vai ter o que fazer, né? Alguém vai deitar em confronto armado. Confronto armado, alguém vai deitar. Armas de fogo. Alguém vai deitar. Tá? Agora, se o indivíduo tiver com uma faca, uma arma branca, alguma coisa, tiro de advertência, te afasta, como em muitos casos eu já vi, se afasta, depois nas pernas. Não vai se atirar, não vai se dar um tiro letal. Primeiramente vai se tentar se conter, vai tentar se dialogar, como muitas vezes já aconteceu. Muitas vezes. Lá pra cima, aquela vez que sequestraram a moça dentro do ônibus, o que fizeram? Passaram horas e horas negociando, horas e horas. Ninguém chegou lá atirando. Ninguém chegou lá atirando. Tá? Também teve do caso daquela Eloá, se não me engano, né? Da outra mulher que estava no apartamento. Ninguém chegou atirando também. Ninguém chegou. Porque não se pode fazer esse tipo de coisa. Colocar a vida de cidadãos em risco de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu vejo muitas vezes os caras chamando os outros em abordagens de filha da puta. Isso não pode acontecer. Um cara não tem que te ofender. Ah, mas tu é vagabundo. Bom, fala com vagabundo como vagabundo. Com trabalhador, tu fala como trabalhador. Tu não pode chegar no cara já chamando o cara de filha da puta. Isso aí tá errado. Dá tapa na cara do homem. Mas que homem que vai aceitar tomar tapa na cara, tchê? Homem, eu digo homem de vergonha na cara. O vagabundo aceita porque já perdeu a vergonha. Já tá acostumado com isso aí. Agora, o homem trabalhador, o homem de vergonha na cara, não aceita tomar tapa no rosto. Ser chamado de filha da puta. Isso aí não, de maneira nenhuma. E esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa de maneira nenhuma. Vocês estão entendendo? Ah, mas o fulano tentou reagir. Bom, se tentou reagir é outra coisa. Tentou reagir é outra coisa. Mas tem que ver como foi feita a abordagem, como tentar reagir. Tu chega, chuta a canela do indivíduo, desceu da moto, tá indo pro serviço, chutou a canela do indivíduo, o indivíduo vai te reclamar, tu tá chutando o cara, tu chama o cara de vagabundo, tu dá um tapa na cara do cara, claro que o cara vai revidar de alguma forma. Então a gente tem que, né? Para só um pouquinho. Então tu tá levando essa situação, tu tá induzindo o cidadão a berrar, tu tá induzindo. Porque se tu chuta o cara, chama o cara de filha da puta, tá? Tu faz uma série de coisas de sair numa abordagem, tu tá induzindo que o cara fique bravo. Porque qual é o cidadão? Qualquer bicho. Se tu der um chute num cachorro, o cachorro vai latir, o cachorro vai rosnar e vai tentar te morder. E o cidadão não é diferente. Tu vai abordar, aborda o cara, puxa o nome, vê se tem passagem, não tem passagem, boi, não tem. Libera o cara, tia. Libera o cara. É isso aí que eu peço para as forças de segurança. Tá? A gente não tem como saber, para isso tem abordagem. Não resistiu, botou as mãos na cabeça, abriu as pernas, pegou os documentos, fez a abordagem, libera o cara, deixa o cara embora. Deixa o cara embora.
Tu vai puxar o nome, se o cara tentar revidar e disparar de uma abordagem, aí tu vai agir com turbulência porque o cara tá pedindo. Aí tu vai agir com turbulência. Mas aí o cidadão tá pedindo. Ele disparou, ele puxou uma arma e atentou contra a vida dos policiais, aí é outra história. Aí é outra história. Tá? Mas dentro das redes sociais está cheio de casos aqui completamente diferente. Sabe? Sem necessidade nenhuma do uso excessivo. É como eu disse, se não estão com psicológico bom, tá? Se retirem. Se retirem. Tá? Vão descansar, vão para suas famílias, vão pescar, vão fazer qualquer tipo de coisa. Policiais, forças de segurança lidam com vidas. E vidas devem ser preservadas. Tem muitos trabalhadores hoje sofrendo. Muitos trabalhadores hoje que estão sofrendo por conta dessas ações excessivas. Tá? Aí tem gente que diz, mas não prende vagabundo. Prende vagabundo também. Prende. Porque se ruim é com polícia, pior é sem polícia. A verdade é essa. Tá? A verdade é essa. A gente tem que ter lei dentro de um país. Uma nação não pode... Nós vamos voltar a ser animais, sem leis, sem escrúpulo. Nós vamos voltar a ser animais. E nós não podemos voltar a ser animais. Nós vivemos em sociedade. Nós somos humanos, diferente de outros animais que não são racionais. Mas nós devemos raciocinar. Raciocinar e cuidar das nossas ações. Isso é necessário que a gente faça a partir de hoje, ou a partir de amanhã, quando quiser iniciar. Mas inicie. Inicie. Cobre sempre por justiça. Mas justiça. Justiça é justiça. Quando cobrar por justiça, teu filho errou, tu tem que cobrar justiça pro teu filho. Teu filho errou, ele tem que pagar. Não interessa. É muito difícil ser justo dentro do Brasil. Porque tu sempre ofende alguma pessoa, tu sabia? Quando tu busca por justiça, tu sempre ofende. Sempre ofende. Pode ver que às vezes tem mães aí que estão gritando o nome dos filhos que eram envolvidos no crime organizado, mas são filhos delas e elas não aceitam que, muitas vezes, a perca dos filhos, né? Elas não aceitam e dizem que o filho não estava errado. E cada um luta por uma coisa, eles não sabem o que é justo. O que é justo é tu não fazer mal para ninguém. Eu levo a minha vida sem fazer mal para ninguém. Eu procuro fazer o bem sempre que possível. Sempre. Eu não sou um cidadão, como é que eu vou dizer para vocês, que seja exemplo para a sociedade. Eu não sou. E não busco ser um exemplo para a sociedade. Eu busco fazer o que é certo para mim. Eu busco evitar todos os problemas possíveis para mim. Busco prover para minha família. Tá? Eu acho que todo cidadão deveria de fazer o mesmo. Ler o comentário aqui, o Neymar Santos chegando aqui, um grande abraço, o Zinho Souza. O Chiru Quadros manda aqui no comentário. Alguns passaram, pessoal, não consegui acompanhar todos, viu? O Chiru Quadros manda aqui, ó. Fui abordado numa situação parecida, mas como tu falou, permaneci calmo, mas fui autuado. Mas a indignação é grande, porque tu está trabalhando e vem e te tratam como vagabundo. Isso acaba desencadeando uma reação. Com certeza. Sabe que eu vou até procurar algum coronel, alguém aqui, major da Brigada Militar e de mais forças de segurança aqui para começar a gravar uns vídeos aqui, explicar como as pessoas devem agir em abordagens e o que um policial deve ou não deve fazer. Porque não adianta tu buscar com fulano, com ciclano, ter essa informação. Vamos buscar com quem entende da lei, o que o policial pode fazer, o que o cidadão deve cumprir. Nós temos leis, não são as melhores do mundo, mas temos leis, temos Constituição Federal, foi criada em 1988, nós temos regras a seguir, enquanto cidadãos e enquanto funcionários públicos também. Então eu vou buscar algumas informações de como proceder, como o policial deve proceder, como o cidadão deve proceder. Tá? Vou buscar no IBAMA também o que hoje o agricultor pode fazer, que na verdade não pode fazer mais nada. Mas eu vou lá para saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Porque as pessoas precisam de informação. As pessoas precisam de informação. Nem todo mundo é formado em direito. Então, na verdade, tu nem poderia cobrar um cidadão muitas vezes. Porque o cidadão não tem conhecimento de tal lei, como que tu vai cobrar ele? Como que tu vai cobrar? Muitas vezes tu fala com uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, que mal sabe ler e escrever. Muitas vezes, essas pessoas mais velhas mesmo, que não tiveram oportunidade de se escolarizar, muitas pessoas não sabem ler. Muitas pessoas nunca leram a Constituição, nunca leram o Código Penal brasileiro, nunca leram nada. Nunca leram nada, porque nunca lhes foi mostrado.
Então a gente precisa trazer um pouco de informação. Tem muito conteúdo hoje de advogados que falam do que tu pode e não pode fazer, porque nós temos direitos, enquanto cidadãos, nós temos direitos, mas nós também temos deveres. E isso é muito bom deixar claro. Todo cidadão tem direitos, e os direitos devem ser zelados. Agora a gente também tem deveres que nós devemos cumprir, enquanto cidadãos. Então a gente tem que conhecer nossos direitos e os nossos deveres. Direito que é teu, que a Constituição te garante. Dever é aquilo que tu deve entregar como cidadão, à sociedade, à tua família. Vocês estão entendendo? Então nós temos direitos e temos deveres que devemos cumprir. E devemos cobrar, né? O tio César manda aqui, ó, na minha opinião, se não estiver uma mudança nas leis das supostamente chamadas de segurança, que estão muito longe disso, não vai melhorar, só piorar. Eu acho que deveríamos ter lei, sim, tio César, como eu falei, mas como que a gente vai cobrar lei se hoje quem faz lei é corrupto, né? Que lei que nós vamos ter para beneficiar a sociedade? Não vamos ter lei nenhuma para beneficiar a sociedade. Nenhum tipo de lei. O Melo Elisângela manda aqui, ó. E não é só civil. O PRF também já errou muito com o ser humano. Eu acho que eles têm que ajudar, não matar ou maltratar pessoas da sociedade. Tem muitas pessoas aqui que me chamam reclamando da PRF. Principalmente muitos caminhoneiros. Muitos. Não são poucos. Teve um grupo de caminhoneiros que me chamou, que é um grupo, é tipo uma associação que eles têm, sabe? Que já tem até tipo um CTG deles. Eles fazem eventos também durante o ano. Eles fazem eventos para presentear as crianças com Páscoa, presentear as crianças no Natal. Então é um grupo muito grande de caminhoneiros que me chamou aqui. Eu até tenho o contato do senhor que me chamou. E ele disse que as estradas não têm mais condições de trabalhar, por conta das ações de alguns da PRF. Tá? Eu não estou aqui generalizando como eu nunca faço. Eu não estou aqui generalizando, tá? Eu estou aqui falando sobre ações de indivíduos que trabalham dentro dessas instituições. Quem quiser se doer, que se doa, tá? Porque tem gente, mas eu não aceito que eu trabalho aí. Bom, se tu não aceita dizer que tem gente que não age de forma correta dentro da tua instituição, então tu é preocupante para mim também, tá? Tu é preocupante. Porque se tá errado, tá errado. Não tem essa aí, não tem meio termo. Tá errado, tá errado. Se eu roubar, vão me prender. Se eu matar, vão me prender. Acabou o assunto. A lei que é para mim é para qualquer outro brasileiro. Não funciona de forma diferente. A lei que é para mim funciona para qualquer outro indivíduo, tá? A lei é a mesma. A gente sabe que não funciona, mas a lei é a mesma, tá? Então, deve ser cobrado. A PRF está agindo de forma turculenta e isso tem vários relatos. Eu abro meu telefone aqui, e mostro inúmeros relatos de pessoas que me chamam aqui. Eu não consigo gravar todos os conteúdos que as pessoas me chamam e pedem para mim gravar. Eu gravei ontem esse conteúdo, eu analisei o vídeo, eu fui atrás de informação sobre o que tinha acontecido lá em Santa Maria, para depois eu iniciar a live. E ali eu falei enquanto ser humano que eu estava indignado com o que aconteceu. Eu estava indignado. Eu sou um cara muito transparente, quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu sou muito transparente e muito emotivo com esse tipo de coisa. Só que eu não posso descredibilizar toda uma instituição por conta de ocorridos como esse, não posso. Quando eu era guri, eu vou contar para vocês, quando eu era guri, eu sofri muito, mas sofri muito mesmo. Eu sou o filho mais velho da minha mãe, eu sou o filho mais velho. Nós somos cinco ao todo. Eu sou o mais velho. Muitas e muitas vezes eu tive que descer da minha casa, tá, e chamar para a brigada militar. Isso eu nunca contei em rede social, mas vou falar para vocês. Muitas vezes, porque meu pai chegava alcoolizado dentro de casa, eu era muito pequeno, e os meus irmãos eram mais pequenos ainda. Então meu pai chegava alcoolizado dentro de casa, batia na minha mãe, batia em nós, nos tirava da cama a laço, como se diz, tá? E muitas vezes eu precisei da polícia militar, e muitas vezes, aliviaram a nossa pele, como se diz, muitas vezes nos ajudaram, nos prestaram socorro. Então eu não posso descredibilizar todas as pessoas que trabalham dentro da polícia militar, ou da polícia civil, ou dentro da polícia federal, de maneira nenhuma. Eu nunca vou generalizar classe alguma. Se tem uma coisa que eu tenho pavor na minha vida, é da generalização que muitos fazem, olhando para qualquer classe. A gente não pode tratar as pessoas, sabe, de forma igual. Cada pessoa merece um tipo de atenção, um tipo de tratamento, e instituições são compostas por pessoas. É um grande número de indivíduos que está lá e nenhum indivíduo é igual ao outro. Eu tenho uma cor de olho, tu tem outra, eu tenho um tamanho de nariz, tu tem outro.
Então, nós não devemos generalizar de maneira nenhuma. A polícia militar já me serviu, já me serviu. Também já fui abordado, já tive abordagens tranquilas, já tive abordagens turbulentas, tá? Já passei por tudo isso. Então, eu sou um cidadão, andei muito na noite, barbaridade. Eu fui criado no mundo, desde novo. Saí bem novinho de casa, fui trabalhar para fora, então fui criado no mundo. Obviamente que tu vai numa festa, daqui a pouco tu vai ser abordado. Existem inúmeros tipos de abordagem, tá? Mas tem que se abordar. Só tem que saber como vai se abordar, né? Como vai se abordar? Não tem como saber se o indivíduo está armado, isso aí não tem. Então botou a mão na cabeça. Se botou a mão na cabeça, já não tem como levar a mão na arma, né? Se botou a mão na cabeça, não precisa chutar o cara, tá? E o cara que está armado, ele não vai botar a mão na cabeça. Faça por favor, né? Não tem como atirar com as duas mãos na cabeça, então a gente tem que cuidar desse tipo de coisa. Tem que cuidar. O cidadão tem que cuidar do seu comportamento em sociedade, que isso faz muita falta, um bom comportamento em sociedade, tá? E o policial tem que cuidar a forma que vai abordar. Tá vendo? O cara tá com a mochilinha de serviço, não tem como saber se tá carregando droga ou não tá. Te aborda o cara, botou as mãos na cabeça, revista. Se estiver errado, leva-se pra delegacia, prende. Entendeu? Leva até o juiz lá, depois vai julgamento e acabou o assunto. Agora o indivíduo tá ali, tu viu que é uma caneca de café, é um pão, libera o cara e dá bom dia e vai trabalhar. Agradeça a Deus que ainda existem trabalhadores. Agradeçam a Deus que ainda existem trabalhadores no Brasil. Porque o Brasil hoje está contra todo tipo de trabalho. Não só do agricultor. Todas as atividades hoje estão sofrendo. Lei em cima de lei, cobrança de imposto em cima de cobrança. E o brasileiro segue penando. Agora mesmo nós tivemos aqui, até eu ia gravar um vídeo, acabei não gravando, sobre a promessa do nosso governador Eduardo Leite, que prometeu aumento de salário. Para as forças de segurança. Foi dado o aumento de salário? Não foi dado o aumento de salário. Alguém atentou contra a vida do Eduardo Leite? Não. Teve protesto armado contra o Eduardo Leite? Não. Então o que acontece? Não teve nenhum protesto. Eu não vi nenhum protesto de força de segurança. Não vi ninguém armado atrás do Eduardo Leite. E foi ele que não deu o aumento que ele prometeu. Ele prometeu. Então vamos fazer aqui uma breve analogia. Se eu prometer para um policial que eu não roubo mais, eu voltar a roubar, eu vou tomar-lhe um couro. E tá certo o policial. Eu quebrei minha promessa, eu voltei a roubar, ele tem que me dar um porrete, tem que me algemar e tem que me prender. Porque eu não estou agindo bem em sociedade. Então tem que fazer isso aí. Tem que fazer isso ali e cumprir. Agora, Eduardo Leite prometeu o aumento de salários dos funcionários da segurança pública, não deu o aumento. Alguém foi lá prender o Eduardo Leite? Alguém foi lá dar umas bufetadas nele? Não, né? Então, nós não temos direitos iguais aqui. Não temos, porque ele é o governador do estado. Mas a Constituição Federal nos diz que os direitos são iguais. Ou eu estou lendo a Constituição errada. A que eu leio é de 1988. Eu não sei se estão lendo outra, o que está acontecendo no Brasil. Porque o que eu conheço de lei é perante a Constituição de 1988. Só que só se cumpre para uns e para outros, não, né? Por que essa desigualdade toda? Nós estamos no tempo do reinado ainda? Os reis continuam mandando em toda a população? Não existe câmaras hoje, não existe Senado, não existe Congresso, não existe nada. Nada. Hoje é só o rei, é o rei que manda. Um rei manda na cidade, outro rei manda no estado, e aí existe o rei superior que manda em tudo. E por se dizer de passagem, ainda é ladrão, né? Colocaram ladrão a governar uma nação. Só no Brasil mesmo, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui, viu? Mais uma vez eu faço aqui um apelo para os dois lados. Tanto para a sociedade, para nós, que somos civis, tá? Faço um apelo. Se forem abordados, procure se manter dentro do respeito. Procurem se manter dentro do respeito. Não ajam com truculência, ajam com educação. A educação nos leva longe, tá? Não existe outra forma de nos desenvolver enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto nação, senão através da educação. Então vamos tentar primeiramente através da educação. Tá? Tu foi abordado por qualquer força de segurança, mantenha-te educado. Se mantenha no controle. Atendam o que for solicitado. Os documentos estão aqui,
é mão na cabeça, deu, tá? Os policiais que hoje estão trabalhando, se já estão sofrendo com depressão, se já estão se descontrolando, não conseguindo mais aguentar o seu estado de nervo, procurem profissionais da área da saúde e se afastem do trabalho, tá? Se afastem do trabalho, para que vocês não sofram e para que não façam outras famílias também sofrerem, tá? Então os policiais procurem recursos médicos, tá? Profissionais da área de saúde, tá? E façam tratamento. Isso não é feio, qualquer ser humano pode passar trauma. Qualquer ser humano. Nós temos vidas e as nossas vidas são diferentes. Então cada um tem um tipo de trauma, cada um tem um tipo de decepção na sua vida, tá? Então às vezes a gente está descornado, como eu digo, mas não é descornado do termo de corno. É descornado com a vida, sabe? Com um monte de problema que a gente tem. Muitas vezes a gente está descornado e acaba descontando em quem não deve. E isso já aconteceu na minha vida, já. Já aconteceu na minha vida. Só que eu não trabalho como policial, né? Então, eu não trabalho armado também. Então esse tipo de coisa ainda tem como a gente contornar, né? Nós que vivemos em sociedade quando está descornado, te isola. Ou tu manda alguém se catar e acabou o assunto. Tá? Só no meio de uma abordagem isso não acontece. As pessoas se acaloram e acontece o pior. Então eu peço aqui aos civis, se mantenham calmos, tranquilos, tá aí uma abordagem, se mantenham calmos, tranquilos, uma abordagem, ajam como cidadãos de bem, entreguem seus documentos, procurem atender o que está sendo solicitado por parte dos PMs, da Civil, de qualquer outra força de segurança, tá? E os policiais, aqui eu deixo um apelo também. Tentem abordar as pessoas com um pouco menos de turbulência. Principalmente de manhã cedo, quando se vê que talvez seja trabalhador, vai lá e verifica mesmo. O cara é trabalhador, trata o cara com respeito. É um cara digno, trata com respeito. Não ajam com turbulência. E se vocês não estão com esse preparo emocional para poder se conter, procurem um órgão de saúde e vão consultar com especialistas da área. E se verem que seja necessário, procurem se afastar, viu? Para preservar suas vidas e preservar vidas de outras pessoas também. Pessoal, eu vou ficar por aqui, porque já tomei bastante tempo de vocês, viu? Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos rezar para que Deus faça justiça sobre esse caso, viu? Para quem errou seja punido e para que as famílias não sofram, né? Que eu falei, são 2 famílias, para que as famílias não sofram. Um grande abraço a cada um de vocês, Deus lhe reserve muita paz, muita alegria, muita saúde e muita prosperidade. Um forte abraço do Boca Braba.